Bom, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre flexão dos substantivos e dos adjetivos. Essas duas classes gramaticais, elas são variáveis. Eu não sei quantos aqui lembram, mas no início do ano nós falamos das classes, quando falamos, das classes gramaticais, nós vimos que nós temos algumas classes gramaticais que são variáveis, ou seja, elas vão admitir flexões, elas vão se flexionar, e existem as classes gramaticais que são invariáveis. Elas não vão mudar, elas vão continuar daquele jeitinho ali, independente da concordância da minha frase, da minha oração, tá? Então, os substantivos e os adjetivos, eles fazem parte das variáveis. Eles vão aceitar flexões. E eles, todas as duas classes gramaticais, tá? Ambos, eles vão se flexionar em gênero. Quando eu falo em gênero, sempre vai ser feminino e masculino, tá, gente? Eles vão se flexionar também em número, singular e plural, né? Todas as vezes que nós nos referimos à flexão de número, sempre vai ser singular e plural. E vão flexionar-se também em grau. A flexão de grau vocês vão ver lá no 7º ano. Agora, no 6º, nós vamos nos ater ao gênero e ao número dos substantivos e dos adjetivos, ok? No dia de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o gênero dos substantivos. E aí, depois, nós falaremos sobre os adjetivos, para não confundir a mente, tá? Bom, os substantivos, eles podem ser classificados em quanto ao gênero, tá, gente? Masculino ou feminino, certo? Ah, tudo bem, até aí, ok. Quando eu falo no gênero do substantivo, feminino e masculino, o que vem na sua cabeça? Na minha, sempre vem que o masculino vai terminar com o e o feminino vai terminar com a. Mas nós temos de prestar atenção que nem sempre isso vai acontecer. Existem palavras que nós temos na nossa língua que não terminam com o para dizer que é masculino. Um exemplo. E também nós temos palavras femininas que não terminam com a, mas são femininas, ok? Um exemplo para vocês. Quando eu falo doutor, doutor terminou com o? Não terminou com o. Mas não é uma palavra masculina? É uma palavra masculina, é um substantivo masculino. Então, nós temos de nos ater ao artigo que vem antes dele, se é um artigo masculino ou se é um artigo feminino, ok? Não só ao que vem no finalzinho, nas terminações, tá? É uma diquinha que vocês precisam ter na cabeça. Uma dica um exemplo, melhor dizendo, de feminino. Internet. A internet, né? Internet não termina com a, mas é um substantivo feminino. Então, deu para entender, né? Acho que sim. Vamos continuar. Dentro dos gêneros dos substantivos, nós temos uma subclassificação, tá? Os substantivos, eles podem ser classificados em biformes ou uniformes. O que é isto? Só o nome que é diferente, mas não é difícil, tá? Ó, biformes e uniformes. O próprio nome já diz bi, ó, dois. Então, quando eu me refiro aos biformes, eu estou me referindo a uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Eu estou falando de duas formas, ok? Então, os substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino.
Nino. Eu coloquei aqui 2 exemplos práticos que a gente consegue gravar rapidinho. Menino, eu vou utilizar quando eu estiver me referindo ao gênero masculino. Menina, eu vou utilizar quando eu estiver me referindo ao gênero feminino, ok? E nós temos os substantivos uniformes. Uniformes, ó. O próprio nomezinho já diz que tem o quê? Uma única forma para ambos, ok? Eles vão apresentar uma única forma, gente. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Oh, e agora? Como é que vai ser isso? Como eu vou saber se está no masculino ou se está no feminino? Não se descabele. Vamos entender isso juntos, ok? Como eu vou saber? E agora? Os uniformes. Eu não falei nos exemplos, né? Criança, artista, testemunha. É uma única forma. A gente não fala o criança, a gente fala a criança. Se for menino ou se for menina, ok? Artista. Aí a gente utiliza, né, a mesma palavra. Vamos aos exemplos que eu não falei. Criança, a gente fala a criança, tanto para menino quanto para menina. Artista, nós vamos utilizar artista para menino e para menina. Não existe criança nem artista, né? Testemunha, não existe. Existe o testemunho, né? Mas não tem o mesmo significado de testemunha. Então, eu não tenho 2 palavras aqui, uma para cada gênero. Eu tenho uma palavra para os 2 gêneros, tá? Então, os uniformes, eles vão se classificar em 3. Eles vão se classificar nos epicenos, que são aqueles que têm um só, né, uniforme, um só gênero, e eles vão nomear bichos, animais, tá, gente? Então, tudo que for bicho, animal, vai ser o quê? Epiceno. Não preciso raciocinar muito. Vai ser epiceno. Tá falando de bicho, de animal, vai ser o quê? Epiceno. Exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Eu tenho também, que mais? Mosca macho, mosca fêmea. Então, eu vou utilizar, né, os epicenos, que são um só gênero para nomear bichos. Temos os sobrecomuns. O que são esses sobrecomuns? Os sobrecomuns, eles têm, né, um uniforme, né, um só gênero e nomeiam pessoas. Vão nomear animais? Não, animais somente os epicenos. O restante vai nomear pessoas, ok? Então, tudo bem. Exemplo, nós temos a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Eu não mudo nada aqui. Nem o artigo, ó, nem a palavra, ok? A criança está no feminino, certo? Criança é um substantivo feminino, mas eu vou me referir à criança. Eu vou utilizar tanto para menino quanto para menina. Eu não tenho na língua portuguesa o criança, o testemunha, o vítima, a cônjuge. Não tem, ok? Este gênero, este modo de escrita, tanto para menino quanto para menina, tanto para o feminino quanto para o masculino, ok? Não vai mudar. E por último, eu tenho os comuns de 2 gêneros. O que é isto? Aqui neste caso, eu tenho, são substantivos, né, que indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. A gente não pode esquecer disso, tá?
Porque muita gente confunde esses dois aqui, tá vendo? Mas eles não podem ser confundidos, não precisa confundir um com o outro. Os sobrecomuns, ele não vai mudar o artigo, vai continuar o mesmo artigo e o mesmo substantivo, seja para o feminino ou para o masculino. O comum de dois gêneros, ele vai mudar o artigo, ó. O colega, a colega. Então, eu não vou mudar o meu substantivo, que é colega, mas eu vou mudar o meu artigo, ó. O colega, a colega. O meu artigo vai me ajudar a entender, a descobrir, melhor dizendo, a identificar se é masculino ou feminino, se este substantivo está no masculino ou no feminino. Diferente daqui. Deu para entender a diferença entre os dois? Aqui não vai mudar nada o artigo nem o substantivo. Vai continuar a mesma coisa para o masculino ou para o feminino. Já nos comuns de dois gêneros, ele vai ser o mesmo substantivo para o masculino e para o feminino, e o que vai me ajudar a identificar vai ser o meu artigo. Aqui eu vou ter que ler o contexto da história para saber se eu estou falando de um homem ou de uma mulher, de um menino ou de uma menina. Aqui eu vou prestar atenção no meu artigo. Ele que vai me ajudar. No artigo, ou um pronome, ou um numeral, tá? Dois colegas, duas colegas. Deu para entender, gente? Acredito que sim, né? Tenha dado para entender. Nós vamos fazer alguns exercíciozinhos no livro, tá? Peço que vocês prestem atenção e qualquer dúvida pode perguntar que a gente volta para entender melhor este assunto, ok? Eu não posso deixar de falar a respeito de uma situação aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou escrever aqui. Tem alguns substantivos, agora que eu lembrei, ainda bem que eu lembrei a tempo. Há alguns substantivos que eles vão mudar de significado, igual eu falei do testemunho, lembra? Lá no exemplo. Então, eles vão mudar de significado se mudar de gênero. Um exemplo. O caixa. Quando eu me refiro ao caixa, né? O caixa, eu estou falando do quê? De uma pessoa, né? Que trabalha num estabelecimento, seja um mercado, uma loja qualquer, num estabelecimento. E esta pessoa é responsável por receber o quê? Dinheiro, por receber pagamentos. E quando eu digo a caixa, eu estou me referindo a uma embalagem. Aquela caixinha que vem a nossa encomenda, o nosso eletrodoméstico, a nossa pizza. Aquilo ali é o quê? É uma caixa, uma embalagem. Então, como eu mudei o gênero, ó, no primeiro eu tenho masculino, no segundo eu tenho um feminino, como eu mudei o gênero, eu mudo o significado também a esses substantivos, tá, gente? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Qual é o significado que nós queremos utilizar para utilizarmos de maneira correta, tanto na escrita quanto no meu artigo. Se eu estou utilizando esse meu substantivo no feminino ou no masculino, no gênero correto, tá? Para não acontecer isso, não mudar o meu significado. Eu tenho um outro exemplo, tá? Cabeça. Quando eu digo Carlos é o cabeça do grupo dele, significa o quê? Que ele é o chefe, está responsável por aquilo ali, né? Ele que manda naquele grupo. Agora, se eu digo bati a cabeça, eu estou me referindo a quê? A uma parte do meu corpo, tá? Então,
O cabeça está no masculino, se refere ao quê? A um chefe, a uma pessoa que está à frente, liderando. E a cabeça, no feminino, eu estou me referindo a uma parte do corpo, tá? Então, a gente precisa ter atenção a esses substantivos também, ok? Bom, gente, qualquer dúvida, como eu já falei, pode me chamar, não tem problema algum, tá? Beijos, fiquem com Deus.